A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, todos os nossos irmãos, irmãs, os nossos telespectadores, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Âncora da Esperança, para levar a palavra de fé, de alegria, de vida até a sua vida, até o seu lar, até a sua casa. Então, você que está aí do outro lado, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa abençoado, claro, para abençoar a sua vida e a vida de sua família. Como de costume, sempre com convidados especiais. Hoje, novamente, de volta no nosso programa Âncora da Esperança, o pastor João Paulo, com a sua digna esposa missionária e também cantora Ana Ruth. Os mesmos vamos estar juntos aqui nesse trio abençoado, falando de Jesus. E olha só, o tema do programa de hoje é muito bonito. O Senhor ainda espera por você. Então, se acomode aí onde você estiver agora assistindo esse programa e abra o seu coração, porque Deus irá falar com você. Mas, antes de mais nada, já vamos estar orando para iniciar o nosso programa, e eu convido você que está aí do outro lado a, neste exato momento, também orar conosco em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar, Senhor, por mais um programa Âncora da Esperança, que o Senhor nos concede estarmos aqui gravando, Senhor, com o objetivo de te adorar, Senhor, de te exaltar, e ao mesmo tempo, Senhor, tocar vidas ali do outro lado. Todas as pessoas que forem assistir esse programa, Senhor, que possam ser alcançadas através do louvor e através da ministração da Tua Palavra. Na mesma oportunidade, que o Senhor possa usar, Senhor, os Teus servos que aqui estão conosco, Senhor, a missionária Ana Ruth, o pastor João Paulo, Senhor, e assim o Teu nome venha a ser glorificado. Fique conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, os nossos irmãos que estão aí do outro lado, estamos aqui de volta em mais um sábado abençoado no programa Âncora da Esperança. Pastor João Paulo, fique à vontade para falar com os irmãos ali do outro lado. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Essa tarde eu tenho certeza que Deus tem milagre na tua vida e a oportunidade é única. Jesus continua sendo a única esperança para toda a humanidade. É um prazer estar de volta aqui, nessa programação do Âncora da Esperança, programação que leva esperança, vida e paz ao coração de todas as pessoas que estarão ouvindo e vendo essa programação. Glória a Jesus. Missionária Ana Ruth, fica à vontade também. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, para nós é uma honra estarmos nessa tarde aqui, trazendo a palavra do Senhor, o louvor para o teu coração. Que você, meu amigo, que ao assistir esse programa, que os louvores, a palavra venha tocar no seu coração e que você se decida e volta para Jesus. Ele ainda te espera de braços abertos. Exatamente. Pastor João Paulo, cantora Ana Ruth, sejam bem-vindos aqui no nosso programa, mais uma vez estão aqui, não é isso? Nos dando a honra da presença de vocês e ao mesmo tempo abençoar a vida dos nossos irmãos que estão ali do outro lado, levando a palavra, essa palavra que transforma, que dá vida, não é isso? Que restaura vidas. E o tema de hoje, como a missionária já frisou um pouco na sua fala, é o seguinte: o Senhor ainda espera por você. No programa de hoje nós iremos abordar esse tema muito forte, né, pastor João Paulo? Porque em meio a desilusões da vida, em meio a distanciamento da presença do Senhor, o nosso Deus é um Deus que ainda está te aguardando, está te esperando de volta. Então, já queremos chamar a sua atenção, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volte para Ele, porque Ele ainda espera por você. Então, nada melhor do que a gente, pastor João Paulo, iniciar com um louvor abençoado da nossa querida cantora que está aqui nos dando a honra da sua presença. Cantora Ana Ruth, fica à vontade aí para adorar o Senhor com a sua primeira canção. Vamos lá, vamos adorar o Senhor com a canção que traz como título Ele não desiste de você. Jesus, Ele não desistiu de você, meu amigo. Você pensa que está tudo perdido, que não há mais saída, a esperança. Sim, Jesus de Nazaré. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua situação. Mas para isso tu precisa dar o primeiro passo para Jesus. E Ele te chama, venha como estás. Porque Ele quer fazer morada na tua vida, no teu coração. Aleluia. Este louvor é especialmente para você que está distanciado dos caminhos do Senhor. É uma mensagem de Deus para o teu coração.
desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Jesus não desiste de você. Ele ainda te espera. Aleluia. É preciso você dar o primeiro passo para Jesus, para Ele mudar toda a tua história. Olha o que Ele te diz, ó. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste não. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Jesus não desiste de você. Jesus te ama. E Jesus tem uma palavra nessa tarde para o teu coração. Glória a Jesus, que maravilha de louvor abençoado, que canção abençoada, onde fala que Deus não desiste de você. Pastor João Paulo, é bem verdade que no mundo que a gente vive hoje, normalmente são pessoas que desistem das outras pessoas, né? Às vezes por falhas da vida, mas o Deus que nós servimos, né, cantora Ana Ruth, é totalmente diferente. Ele não desiste, não importa quem você é, não importa como você está. Deus, Ele não desiste de você. Então, logo você que está aí do outro lado, se alegre, porque o Senhor ainda espera por você. Então volte para a casa do Senhor, para a presença do Pai, porque Ele continua de braços abertos, te esperando, te aguardando. Por quê? Porque Ele te ama, não é? E o desejo de Deus é te levar para morar no céu de glória. Então, nada melhor do que, depois de um louvor abençoado desse, né, Pastor João Paulo, o senhor já fica à vontade aí para trazer a mensagem, não é isso, para os nossos irmãos e os nossos amigos que vão ali acompanhar do outro lado. Fique à vontade, deixe Deus lhe usar. Meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer estar de volta com a ministração da poderosa palavra de Deus. Nessa tarde, baseado nesse tema tão importante, que é o retorno para casa, é acordar de um pesadelo, de um sonho mal sonhado. O Salmo 102, o versículo de número 6, aqui é o salmista expressando, fazendo a comparação, um diagnóstico da sua vida. Ele disse assim, olha, Salmo 102, versículo 2, sou como o pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas.
Não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Meus irmãos, meus amigos, Davi, ele era um contemplador da natureza. Quando Davi se comparou ao pelicano, é porque Davi, ele já tinha observado o que era um pelicano. E Davi, quando pastor de ovelha, observou a manada, um grupo de animais, e também observou uma quantidade de pássaros andando no pasto. Ele observou um dia que veio uma quantidade enorme de pássaros, de pelicanos, e de repente aquele grupo tão grande de pelicanos, um deles viu uma água de lado, viu algumas plantas, e aí ele se afastou um pouquinho, conduzido pelas sementes boas para comer, pela água para beber, e o restante dos pássaros seguiu em frente. E Davi, observando aquele pelicano que ficou sozinho, e Davi, como era pastor de ovelha, ficava ali no pasto, no deserto, muitos dias, e ele observando. E os outros pássaros foram embora, e aquele ficou ali, catando as sementes, catando. Mas aí foi passando-se os dias. Aquela fonte de água, ela se acabou. Aquela semente acabou. E aquele pelicano já estava agora passando fome. Já estava passando sede. E aquele pelicano já começou a se abater, começar a ficar magro, porque não tinha alimentação, não tinha água para beber. Aí o salmista, ele diz assim, olha, o versículo 3, porque os meus dias desaparecem, como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. O salmista Davi prestou atenção naquele pássaro, e aquele pássaro começou a ter febre, doenças, infecções, e Davi observando tudo aquilo. E nessa tarde, tem pessoas que, como o pelicano, andando no meio dos cristãos, na igreja, dando glória a Deus, exaltando, sentindo a felicidade de Deus, mas de repente olhou para uma atração do mundo, a sementezinha do mundo, e saiu desviando, deu uma olhadinha e percebeu um mar de maravilhas, desejos, prazer desse mundo, e saiu para fora. E assim como o pelicano, você está aqui hoje assistindo, ouvindo essa live, e você está aí, na ilusão do pecado, do desejo do mundo, do prazer do mundo, mas a semente que te levou a esse caminho, ela está se acabando. Você está perdendo o prazer pelo mundo, pelas atrações. Você está ficando doente fisicamente, mentalmente. E olha o que Davi, ele diz aqui, olha, como a sombra que declina, assim são os meus dias. Você percebe que cada dia que você anda nesse mundo, você não tem mais forças física e nem espiritual. Cada dia você vai se afastando igual o pelicano para longe da presença de Deus. Você está fugindo da presença de Deus. E olha, ele diz mais, assim são os meus dias e eu vou secando como a relva. Tem pessoas que eu estou agora falando com ela, que
como Davi observou aquele pelicano, começou a secar, a emagrecer, a perder a sua fisionomia, porque quando a pessoa sai da presença de Deus, ela perde a fisionomia, ela perde a graça, perde a imagem e semelhança de Deus. E aquele pelicano passou a perder as suas asas, as suas penas, perdendo a sua imagem de como é um pássaro de verdade. E nessa tarde eu falo com alguém que talvez já tenha perdido a esperança, perdido os seus sonhos, perdido tudo o que pensou na vida. Mas quero te dizer que a palavra de Deus, ela está escrita dizendo assim: ouve, Senhor, a minha súplica e chegue ante os meus clamores. Davi está dizendo claramente: se você clamar, buscar a presença de Deus, pode ter certeza que o milagre ele vai acontecer na tua vida. E olha, o salmista dizendo mais aqui, olha: cortado como a Eva, secou-se o meu coração. Isso fala de quê? Da discriminação. Tem pessoa, presbiteral, que está discriminado, acha que nunca vai ter mais a chance e a oportunidade. Às vezes passa em frente a uma denominação, a igreja, aí pensa no seu coração, no seu sentimento: nunca vou me aceitar aí dentro, porque agora eu sou um cachaceiro, um drogado, um prostituto. Saiba que Jesus de Nazaré está te esperando como você está. Eu creio. E Ele vai te fazer uma nova criatura. É preciso você se levantar, ter coragem. Ter coragem. E o salmista ainda diz mais aqui: não escondas de mim o teu rosto. O que Davi queria dizer com isso? Davi queria dizer que ele estava se sentindo sozinho. Tem pessoas que até estão com meio mundo de gente, está com multidão de gente, mas está igual Davi, igual o pelicano, se sentindo sozinho. Mas aí Davi diz assim: olha, no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos. No dia que eu clamar, responde-me. Davi, ele fez essa oração porque ele estava desesperado. E ele lembrando do pelicano, que quando o pelicano estava passando fome, sede, o pelicano se debatia para um lado e para o outro. E Davi também se batia para um lado e para o outro. E você, meu amigo, minha amiga, está se debatendo para um lado e para o outro. Você vai para uma denominação aqui, outra colar. Você às vezes até pega conselho, liga para a pessoa na internet, pede conselho, mas nada muda, nada acontece. É preciso que você tome posição, volta para Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Olha o que Davi ainda diz mais aqui: olha, porque os meus dias desaparecem, como fumaça os meus ossos queimam. Davi está dizendo: olha, os meus dias parecem que não existem mais. Parece que a única coisa que eu sei é só sofrimento, é só tristeza, é só angústia. Olha, eu sei que está na casa de Deus, a gente não deixa de não passar por luta e dificuldade, mas quando a gente está na presença de Deus, a gente passa luta, dificuldade, tribulação, mas olha, nós temos um Consolador, que Ele nos ajuda nas horas difíceis da nossa vida. Você amigo, você amiga, volta para Jesus enquanto é tempo, porque daqui a pouco, Jesus vai aos nossos ouvidos ecoar o som da última trombeta.
E olha, o que Davi fez? Davi foi lá no pelicano, pegou o pelicano e caçou o grupo do pelicano e colocou no meio do grupo, e aquele pelicano se ergueu novamente. E nessa tarde, Deus, Ele está te pegando pela tua mão para te colocar dentro e no meio do povo de Deus que vai morar no céu. Então, quando finalizar essa programação, te ajoelha onde você estiver, porque nós vamos fazer oração por ti para te reconciliar com Deus, para que os teus sonhos frustrados, Deus venha te dar novamente graça, e as doenças também vão serem exauridas, estipada pelo poder do nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Glória a Jesus. Boa foi essa palavra. E é interessante, pastor João Paulo, no decorrer da sua mensagem, o senhor chamou a atenção dos nossos irmãos ali do outro lado, nossos amigos. Existe alguns momentos da nossa vida, não é, que acabam nos distanciando de Deus. Às vezes as lutas, não é, a correria, até mesmo do trabalho, não é isso? Alguns tropeços e muitas das vezes algumas falhas. Isso às vezes ocasiona nas nossas vidas o medo de ir para a igreja, o medo de voltar para a casa do Senhor, e muitas das vezes esse medo vem com aquele desânimo, a gente fica sem força para voltar para a casa do Senhor. E o que mais acontece no nosso dia de hoje, além disso, é a preocupação com que o A e o B vai falar de mim. Exatamente. Eu queria muito ir para a igreja, mas lá tem um B que, se eu chegar lá, ele vai, como o senhor falou, vai me discriminar, vai me olhar com aquele olhar de julgamentos. Então nós viemos aqui, não é isso, justamente para dizer para você, olhe somente para Jesus, até porque a pessoa que nós estamos falando, que nunca vai desistir de você, como a missionária, a cantora Ana Ruth já louvou aqui, é Jesus. Jesus, Ele não desiste de você. Então não importa a sua condição no momento, volte para a casa do Senhor Jesus, porque Ele encontra-se de braços abertos, te esperando, te aguardando, porque o desejo dele é justamente restaurar a sua vida, te purificar, te ajeitar, porque o desejo dele é te levar, né, pastor João Paulo, para morar no céu. Tem um céu de glória te aguardando, te esperando, mas para isso você tem que voltar para a presença do Senhor Jesus, voltar para a casa do Pai. Então, cantora Ana Ruth, fica à vontade para adorar o Senhor com mais uma canção. Vamos lá? Eu quero dedicar esta canção para você, meu amigo que está distanciado do Senhor. Você pode ver
despediu-se sem falar, você desapareceu. Hoje você é uma ovelha desgarrada, está ferido e sangrando o coração, mas o bom pastor te ama e te chama e estende a sua mão. Volta depressa, depressa, você pode ver que Jesus te ama, espera por você. Volta depressa, depressa, você pode ver que Jesus te ama, espera por você. Quantas vezes eu tentei até falar, você não me ouviu. Fantasias deste mundo no segundo conseguiram te levar. Olha, mas a igreja te espera e te chama. Venha logo ocupar o seu lugar. Aproveita que a porta está aberta, mas um dia ela vai fechar. Volta depressa, depressa, pode ver que Jesus te ama, espera por você. Volta depressa, depressa, você pode ver que Jesus te ama, espera por você. Que Jesus te ama, espera por você. Que Jesus te ama, espera por você. Olha, Jesus te ama e Ele está esperando por você. Viu? Aproveita que a porta ainda está aberta, porque um dia vai fechar e vai ser muito tarde. Aleluia, glória a Deus. Volta depressa, depressa. Que hino abençoado, pastor João Paulo. Propício para o momento, propício para o tema do nosso programa de hoje, não é isso? O Senhor ainda espera por você. E esse hino, ele deu certinho demais, porque ele alerta você a não demorar, não é, cantora? Isso Volta mesmo. depressa, não é? Volta depressa. Volte rápido para a presença do Senhor. Jesus te espera de braços abertos. Glória a Deus. Porque o desejo de Deus, Ele espera você para te restaurar, Ele espera você para te levantar, Glória a Deus. Ele espera você para te abraçar novamente. Mas por que será, cantora na rua de pastor João Paulo, que é interessante, que Deus ele nos espera para isso? Sabe por quê? Porque Ele é o único que acredita na nossa história. É verdade. O mundo diz, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus lá do céu está olhando para cada um de nós. Tem solução Glória a sim. Deus. Grande é a história que eu tenho para fazer na vida dele, porque Deus ele ama muito você. Então você que está aí do outro lado e está distanciado da igreja, ou melhor, dos caminhos do Senhor, né, pastor? Exato. Jesus te chama através desse programa de hoje para você voltar depressa. Volta depressa, depressa, não é? Porque as promessas de Deus tem que se cumprir na sua vida, mas para isso você tem que voltar para a presença de Deus. Então, pastor João Paulo, esse programa de hoje, já estamos chegando ao final, foi um programa muito abençoado, com esse tema muito impactante. O Senhor ainda espera por você. Mas fique à vontade, pastor João Paulo, já para estar trazendo as suas considerações finais nesse momento. Meus irmãos, amigos, eu quero fazer a conclusão, fazendo só aqui mais uma leitura, finalizando a nossa palavra, e é uma palavra profética para a tua vida. Olha, o Salmo 102, que é o que eu estou hoje meditando com vocês, ainda diz assim, o versículo diz assim, ó: quando o Senhor reconstruir Sião, Deus quer reconstruir a tua vida.
Aleluia. e se manifestar na sua glória. Ele vai, através de tua vida, ainda salvar outras pessoas. Quando atender a oração do desamparado e não desprezar suas preces, isso ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Então, nós somos a geração que precisamos nos aproximar de Deus, porque o que é que nós vamos deixar para a próxima geração? Sonhos frustrados, tristezas, decepções? Não. Volta para Jesus para nós deixar um legado de fé, esperança e vida para uma geração futura. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado, presbítero Aldo, a nossa pastora Alzira, pastor Standilei, pastor Zé Hamilton. Muito obrigado. Também minha esposa, que estamos sempre juntos. Também a sonoplastia que está ali, né? Na pessoa da irmã Andreane. A irmã Adriane, né? Que Deus abençoe na sonoplastia, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pastor, é muito interessante, porque Deus, algumas pessoas podem dizer, mas Deus fechou a porta para mim. Deus não fecha a porta para ninguém. Algo interessante é que Deus, Ele não fecha a porta, Ele deixa e mantém a porta entreaberta. Entreaberta, pastor, é como se fosse, para nós entender melhor, só encostada. Você pode vir e abrir ela à vontade, e entrar e voltar novamente para a presença de Deus. Ou seja, muitas das vezes a gente pensa que a distância nos separa do amor de Deus. Não, Deus continua aqui de braços abertos, não é isso? Então a gente aprende que a distância ela nunca vai ser definitiva quando existe arrependimento de você para com Deus. Ou seja, à medida que você se arrepender, Jesus vai sempre te perdoar, te amar e, como eu falei, cumprir a promessa dele na sua vida. Então, meu amigo, se arrependa na presença do Senhor Jesus, porque grandes são os projetos de Deus na sua vida, como o pastor João Paulo deixou aqui essa palavra profética. Receba em nome de Jesus. E algo interessante também é que todas as vezes o povo de Israel, era costume, o povo de Israel era meio rebelde, não era, pastor? Deus estava dizendo, era por aqui, o povo queria ir para o outro lado. Mas mesmo assim, não é? Todas as vezes que o povo desviava da presença de Deus, Deus fala em Malaquias capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, voltai para mim e eu voltarei para vós. Deus sempre vai chamar a atenção do povo para voltar para ele. Verdade. Em nenhum momento Deus vai forçar as pessoas a estar na presença dele. Não, depende de você se achegar para o Senhor Jesus, porque o Senhor ainda espera por você. Cantora Ana Ruth, missionária Ana Ruth também, fica à vontade. A minha palavra é gratidão a Deus por estar fazendo parte do programa Âncora da Esperança. Esse programa é um programa que transmite a palavra do Senhor para o teu coração, você que está aí nos assistindo, que é os louvores, as palavras que são transmitidas através deste programa, venha entrar, penetrar no teu coração e que você não demora voltar para Jesus. Porque Ele é a única saída, Ele é a única solução, Ele é o único que pode mudar a história do ser humano, é Jesus de Nazaré. Não existe outro caminho, não. Só existe Jesus. Aleluia. Ele que é a porta certa, né? E no momento que você abrir, bater na porta, o Senhor, Ele vai abrir a porta para tu entrar. Só basta você querer. A palavra do Senhor diz, não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então Ele está esperando você agir, a sua atitude, você tomar uma decisão para Ele, para que Ele venha entrar no teu coração, porque Ele não é invasor. Jesus, Ele fala, abre a porta do teu coração, deixa eu entrar. E se você abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar e vai mudar a tua história. Ele vai mudar a história da tua casa, da tua família, e isso só depende de você. Então não demore, porque a porta ainda está aberta, Jesus ainda está te esperando de braços abertos, e Ele te chama, venha como estás, venha do jeito que você está, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Ele te chama, venha, porque eu te amo, eu ainda estou te esperando, eu estou com saudade de você. O Senhor te diz,
E eu quero agradecer ao meu Deus por esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, nossa pastora Alzira, pastor Hamilton, pastor Stanisley. Que Deus continue abençoando poderosamente esta obra, este programa. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Heraldo, né, o nosso apresentador aqui do programa. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente, amém, viu? Deus. E que Deus continue também abençoando a Andreane, que está ali nas filmagens. Deus abençoe a todos de uma forma especial. E foi uma honra estar aqui com vocês. Glória a Jesus. Deus abençoe os nossos participantes, pastor João Paulo, missionária e cantora Ana Ruth. Foi um prazer estarmos juntos aqui falando Prazer de Jesus, não é isso? E lembrando, frisando que esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, presidida pelo pastor José Hamilton de Amarante, e esse programa foi uma ideia, né, idealizada pela missionária Alzira, que é a esposa do nosso pastor, ambos os idealizadores desse programa Âncora da Esperança, que é bênção de Deus. Todos os sábados está ao ar aqui no YouTube, não é isso? E você que assiste só tem a ser abençoado. Então, para nós concluirmos, e na sequência o pastor João Paulo está orando, que você possa entender que se você se afastou, Jesus ainda espera por você. Glória a Deus. Se você está ferido, Ele ainda espera para te curar. Se você caiu, Ele ainda espera para te levantar. Se você errou, Ele ainda espera para te restaurar. E se você pensa que não tem mais jeito, né, pastor, né, cantora? Jesus te espera para colocar um jeito novamente na sua vida. Entenda, Jesus ama você, não é isso? E esse tema de hoje foi: o Senhor ainda te espera. Então, que Deus abençoe você que esteve aí do outro lado, em nome de Jesus. Deus abençoe, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Hamilton, missionária Alzira, nosso vice-presidente, pastor Stanisley, toda a sua família, e os nossos participantes que estiveram com a gente nesse programa abençoado, nos dando a honra da sua presença, pastor João Paulo, missionário e cantora Ana Ruth, não é isso? Deus abençoe e Deus seja louvado por mais um programa. Então, pastor, nesse momento fica à vontade para estar abençoando as nossas vidas. Você que está em casa, que já assistiu a programação, os louvores, a mensagem da palavra de Deus, se você pudesse ajoelhar em sinal de reverência e reconciliando com Deus, faça isso. Ou estiver na rua, né, não pode fechar os olhos nem ajoelhar, mas abre teu coração agora e confessa a Jesus. Enquanto eu estiver orando, pede para Jesus entrar na tua vida novamente, perdoar os teus pecados, tá bom? Aleluia. Querido Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor pela grande e imensa oportunidade de estar mais uma vez conduzindo a palavra de Deus. E aquelas pessoas que estão reconciliando com Jesus, estão tendo novamente uma segunda chance, novamente tendo a oportunidade de sonhar de novo, em viver de novo o que Deus tem para ele ou para ela. Deus perdoa os seus pecados, sara a sua vida, cura as suas enfermidades, faz milagre na família, no casamento, com os filhos, na vida profissional, na vida no cotidiano. Que as bênçãos do Pai e do Filho e do Espírito Santo alcance a todos, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Só lembrando, e nós queremos convidar os nossos irmãos que estão ali do outro lado a conhecer e seguir a nossa missionária e cantora Ana Ruth nas redes sociais. Você pode ficar à vontade para falar, para os nossos irmãos seguir você. O meu canal do YouTube é Ana Ruth Oficial. A gente tem vários trabalhos abençoados lá, viu? A gente tem canções românticas, a gente também tem canções no espanhol, e a gente também tem outras canções também. Você está aí com a oportunidade de entrar lá no canal do YouTube, você comenta, compartilhe, curte, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e aproveite e se inscreva. Deus abençoe poderosamente. Aleluia. Ana Ruth Oficial. Isso aí, Ana Ruth Oficial, segue lá no canal, se inscreva, não é isso? Aproveite e se inscreva também aqui no canal do Âncora da Esperança, e lembrando que o nosso pastor é pregador, não é isso? E a cantora é missionária e cantora também, não é isso? E pode estar abençoando o seu culto, não é isso? Assim que você os convidar para estar pregando, pastor João Paulo, e também a missionária está sempre à disposição de fazer a obra do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Fique na paz. A paz do Senhor.